Fala aí pessoal, tudo bem? Que é o seguinte, vamos ver uma aplicação, depois eu vou dar detalhes de configurações aqui referente a tá utilizando essa IHM e ela tá controlando, né, o clique 02 20 VTD e também ela tá controlando o CFW300, inversor de frequência. E aqui tá utilizando Modbus RTU com a conexão física 485, então o Modbus serial. Então vamos primeiro ver referente aqui à ligação, eu já faço uma demonstração, depois eu dou detalhes da configuração. Primeira coisa, as conexões aqui, como esse daqui é o terminal, né, da rede, então esse daqui está um extremo e o inversor está no outro extremo, então nesse caso aqui tem um resistor de 120 ohms, o A é o branco, o laranja é o B, é um par, né, de fios aqui. Aqui, então tá ligado aqui, tem o resistor, aqui tá no meio, então tá ligado A branco, B laranja, então A com A com A, B com B. E aqui não tem resistor de 120 ohms. E aqui no módulo de comunicação do 485, né, do CFW300, aqui embaixo dá para configurar, as chavinhas estão ativadas. As chavinhas estão ativadas, como elas estão ativadas, não preciso colocar o resistor de 120 ohms, porque já tem aqui. E aqui, no caso, tá A com B e B com A. Eu testei A com A, B com B, não funcionou. Então, tá A com A, né, B com B, CLP e HM. E HM com CFW300, inversor de frequência, tá A com B e B com A. Ou seja, esse cara aqui tá invertido. E aqui os resistores já tem resistor de 120 ohms ativado pelas chavinhas. E aqui, conforme a gente já viu. E qual que é a ideia aqui, né? Por exemplo, quando eu clico aqui em CLP, eu consigo controlar o CLP. Então, o IHM é o mestre da rede, no caso da Modbus RTU, e tanto o CLP quanto o inversor são escravos dessa rede. Então, aqui quando eu pressiono o botão liga, aliás, deixa eu desligar aqui primeiro. Quando eu pressiono, está ajustado daqui para 10 segundos. Ele acionou a saída Q1, depois vai acionar a saída Q2. Quando der 10 segundos, ele aciona a Q2. Então, vamos verificar aqui nas saídas do CLP. Então, vou desligar. Ó, podemos observar que as duas saídas estão ligadas. Essa está ligada em Q1 e o relé aqui de baixo está ligado no Q2. Então, quando eu venho aqui, vou desligar. Então, conforme está aqui, eu vou pressionar o botão liga. Podemos ver que ligou a primeira saída, depois de 10 segundos, liga a segunda saída. Eu venho aqui e posso desligar. Daí eu posso fazer o ajuste aqui. Então aqui, vamos supor, eu coloquei 5 segundos, dou um Enter. Agora depois de 5 segundos, ele vai lá e vai ativar. 5 segundos, ligou a saída. Então esse daqui é tá usando aqui, a gente vai ver já o ladder aqui do clique. E outra coisa, eu tenho uma entrada analógica, então eu tenho simulando um sensor de tensão, conforme eu giro aqui, ele vai variando a tensão de 0 a quase 10 volts aqui, que é a entrada analógica do clique. 0,2 é de 0 a 10 volts. Então, essa fonte aqui de tensão tá ligado no A01 do clique. Tá ligado nesse A01, na entrada analógica. E não, só tô usando também saída digital, mais nada, né? Então, conforme eu giro, aqui eu vou variando a tensão, simulando o sensor. E podemos observar essa última aqui, ó. Que tá, conforme eu for girando, deixa eu tentar aqui pegar o zoom dos dois da tensão. Aqui tá 9.2 volts e ali tá 920. Aqui eu não mexi em escala nem nada, né? Depois teria que mexer nisso daqui, né? Do IHM. Mas é só mais para poder mostrar que ele tá fazendo a leitura ali conforme eu vario. Ele varia aqui. Então esse daqui é a primeira situação. Eu clico em voltar. Ele volta para a tela
inicial, agora eu clico aqui em inversor de frequência CFW300. Então eu estou acessando aqui alguns parâmetros, já vou mostrar detalhes aqui, mas aqui primeiro coloco habilita geral, eu consigo variar a frequência, vou clicar aqui em habilita geral, se eu ativar aqui vai acionar o motor, daí como ele está desativado o horário, então ele vai girar no sentido anti-horário, quando eu pressiono horário, e o jog aqui é uma velocidade mais baixa ali, né, tá padrão de 5 Hz. Deixa eu tentar, vou ter que ir dando um zoom aqui, primeiro vou apertar gira. Então podemos observar que ele está girando no sentido anti-horário. Conforme eu vou aumentando aqui a velocidade, deixa eu tentar empurrar mais esse motor, que acho que eu consigo focar aqui. Eu não estou conseguindo pegar os dois, mas eu vou mexendo na velocidade. Ó, eu coloquei no máximo, deu 60 Hz ali. Aqui está 60, não dá para visualizar, mas está girando mais rápido. Vou pressionar o botão para trocar o sentido. Conforme eu pressionei esse botão, ele está desligando conforme a rampa de desaceleração para poder trocar o sentido. Agora vai para o sentido horário. Ele está na velocidade até chegar aos 60 Hz. Agora eu posso vir aqui, reduzindo aqui a velocidade. Então ele estabilizou aqui em 18 Hz. Então está numa outra velocidade no sentido horário. E se eu vou apertar aqui para, né? Apertar o jog por padrão é 5 Hz, uma velocidade mais reduzida aí para fazer um teste, alguma manutenção, por exemplo, de um sistema. Então aqui a lógica é essa, eu clico aqui em voltar, então enquanto está funcionando aqui, ele está controlando, né? O mestre da rede aqui, Modbus RTU, que é o IHM, está controlando o inversor. Posso vir aqui no CLP, deixa eu desligar aqui, controlar ao mesmo tempo. Controlar ali ao mesmo tempo o clique. Aqui aciona a segunda saída, que está 5 segundos aqui. Então é um exemplo. E agora eu vou mostrar como está a configuração aqui. Então o Frederico, o professor aqui do Instituto Federal de São Paulo, Campus Bragança Paulista, me deu umas dicas. E também tem um canal que chama PLC Drives. Ele tem várias dicas ali, uns experimentos bem bacanas. E daí ele está explicando lá para fazer esse tipo de configuração. Então vamos tentar entender aqui como que está feito. Primeira coisa, eu vou olhar aqui no clique. Então aqui no clique eu estou sem o suporte, por isso que eu acabei esquecendo. Então eu vou vir aqui no ladder do clique. Deixa eu tentar tirar o reflexo. Então esse é o programa. Então se a gente verificar aqui, tá, aqui é a partida direta, né, para poder fazer esse acionamento. Então essa memória do clique M01, normalmente fechada, desliga, M02 liga, M03 é uma bobina, uma saída, e aqui é o contato selo, para manter ligado. Daí quando o M03 está acionado, essa memória, ele aciona a saída Q1. Daí aqui embaixo, a gente consegue observar que tem aqui um DR1, registrador de dados, e Data Register, né? Eu consigo colocar valores, né? Que é justamente o valor ali que está do tempo de ajuste, 5, 10, o valor que a gente quer. Mas de qualquer forma, voltando aqui, ó, o M3 aciona um temporizador. E esse temporizador, se a gente for ver quem que ajusta o tempo, eu marquei aqui, ó, DR1. Então DR01 em segundos, quando eu digito, vamos supor, 5, 10 e jogo o valor aqui, na verdade coloco na IHM, né? E ela transfere para cá. Daí conforme altera o valor, ele altera aqui o set point aqui do temporizador. Então é do tipo tom, então ele vai demorar, vamos supor, se eu colocar 5, ele vai aguardar 5 segundos para ligar. Deixa eu só desligar aqui o inversor. E agora não está desligando, mas depois eu... pronto. Então aqui o DR, né, ele está mandando aqui a informação. O DR é o ajuste ali. Daí voltando,
Esse T01, então depois de, vamos supor, 5 segundos, ele vem e aciona essa memória M4, e essa memória, por sua vez, aciona a saída Q2. Então, basicamente, aciona aqui inicialmente, depois de um tempo que você definir, ele aciona o Q2. Daí, para a gente colocar aqui na IHM, eu vou vir aqui primeiro na tela do clique 02. Então, cada um aqui, por exemplo, aqui botão liga, desliga, o tempo de ajuste, que é esse DR01 que eu quero acessar, o tempo decorrido, então estou fazendo leitura, entrada analógica, saída Q1 e Q2. Cada um deles tem um endereço. Então, quando eu criei aqui esses botões, né, liga, desliga, né, tudo nas opções aqui do Home, né, quando a gente clica aqui, você tem acesso aqui a botões, né? Por exemplo, botões, displays aqui numérico, por exemplo, né? E saídas, por exemplo, lâmpada, que são esses que eu utilizei. Mas o que interessa é que é a configuração, né? Tá, antes disso, deixa eu só mostrar uma coisa que eu tinha esquecido. Então aqui no Easy Builder Pro da IHM, quando coloca aqui parâmetro do sistema, daí foi criada aqui quando clica aqui em New Device, deixa eu voltar aqui. Em New Device, veio aqui, criou uma configuração. Então aqui está em local. Esse Modbus aqui foi selecionado, o Modbus RTU, esse do tipo ajustável. Poderia ser também o Modbus RTU Zero Base Addressing, né? Seria o endereço ali baseado em zero ali. Mas voltando, aqui é RS485. Essa configuração eu tive que fazer para todos os equipamentos. Então na IHM está o com 2. Está o com 2 porque ali na parte de trás da IHM, como está usando o pino 1 e 2, daí tem que usar essa com 2. Velocidade 38400, data bits 8 bits, paridade nenhuma e 2 stop bits. Aqui eu não mexi em nada, mas no canal do PLC Drives ele recomenda usar o valor aqui em 50 milissegundos para evitar problemas. Mas de qualquer forma, voltando, fiz a configuração aqui. Nessa parte tá aqui a device default station number, né? Então qual que é o valor inicial aí da rede, né, do nó. Então tem os nós. Então por configuração eu coloquei que o inversor de frequência tá com, já vou mostrar, ele tá com o endereço 2 e o clique 02 aqui é o modelo 20VTD. Ele tá com o endereço 3. Então aqui é 2 e 3. Então por padrão aqui tá 2. Beleza. Daí voltando aqui, né? Então essa foi a configuração inicial. Daí com base nessa configuração, conforme a gente cria os botões aqui, lâmpadas e tudo mais, displays, né? A gente vai ter que acessar essa configuração. Então eu vou vir nesse primeiro aqui é um botão. Então repare que ele está puxando, né, o 485 que eu acabei de apresentar. E aqui eu fiz dessa forma. Como aqui eu estou acessando, vamos verificar esses endereços. Porque aqui tá 3 jogo da velha. 3 jogo da velha dizendo que é o nó 3, né? Que é o nó do clique 02. Então, no caso, deixa eu dar um zoom aqui. Tá aqui, ó, 3, né? Jogo da velha. Depois tá assim, ó, 015, 01544, depois 01. Então, por quê? Como eu tô acessando um registrador, né, de 16 bits, né, do Modbus, ele pede para a gente configurar dessa forma aqui, ó, tá? 4x bit. Então, os 4 primeiros, né? Aliás, esquece por enquanto esse 3 aqui, jogo da velha. Então, o 01544 é o endereço lá no mapa de memória do clique, a gente já vai ver. E os outros 2 dígitos aqui são o bit, vai do bit 0 até o bit 15. Então, eu estou acessando o bit 1. Então, eu estou acessando aqui, ó, 01544, esses aqui são as memórias, a gente vai ver, M01, M02 e assim vai. Como eu estou acessando a primeira memória, esse daqui é o botão liga. Então se a gente olhar aqui, o botão liga, então o botão liga é o M02. Então o M02 ele vai ter esse endereço, que é o 01544 e o bit dele é o 01. Vamos lá para o mapa de memória
do manual lá do clique. Então aqui no manual do clique, ele dá acesso tem aqui a parte mapa de memória. Então vamos observar aqui, ó, 1544. No 1544 ele dá acesso às memórias M01, que é o bit 0, até o M10, né? M10 só que está em hexadecimal, né? Então M01 até o M16 seria, né? Mas M10, que é o bit F, que seria o bit 15. Então do bit 0 ao bit 15 ele dá acesso a essas memórias aqui. Então como isso daqui é um registrador, né? Holding register, né? Então eles são 16 bits. Então quem que eu estou acessando? O M02, que é o liga que a gente viu, ó, M02, ele é o bit 1 do 1544, desse endereço em decimal. Se fosse em hexadecimal seria 0608, conforme está aqui. Por isso que a gente tá, quando vem aqui no Easy Builder, então por isso que está aqui, ó, 01544, aqui diz que é o nó 3, o endereço 1544 e depois 01. Agora a gente vai ver que os demais aí é parecido. Então aqui são só configurações de botões, essas coisas que foi feito ali. Aqui desliga. O desliga é o M01. Então, ó, é o nó 3, 01544 e bit 00. Então se a gente olhar aqui, é que eu tô tremendo aqui, mas aqui não tem muito o que fazer. Tô sem o suporte, então fica difícil. Agora que eu percebi aqui, fica bem ruim. Então a outra memória é o M01. O M01, podemos ver aqui, ó, ele tá também no endereço 1544 bit 0. Por isso que tá essa configuração. Tô falando isso daqui porque é o que mais dá trabalho, né, em muitas situações. Então essas duas memórias estão sendo acessadas, né? Aliás, vamos clicar aqui, né? Então M01 e M02 e tá colocando aqui, ó, 4x bit. Então quando você acessa hold register, vai ser sempre 4x. E quando são coils, né? Daí que é bobina lá, daí vai ser 0x. Deixa eu só aproveitar o gancho. Aqui tá o endereço 01544, 01544, aqui bit 01 e aqui bit 00. Se a gente vier aqui no manual do clique de novo, então ele vai ter aqui uma série de coisas. Vamos descendo, que tem, já que o M01 e M02 são bobinas, você consegue acessar de uma outra forma. Então vindo, acho que tá lá no final. Vamos ver aqui, ó, leitura e escrita de variáveis digitais. Então poderia acessar como coil. Então você colocaria lá 0x ao invés de 4x na IHM. Então as memórias estão aqui, ó, M01 a M3F. Então a partir desse endereço aqui, ó, o M01 é o 11.136. Daí você poderia colocar esse endereço também, 11.136 para M01, 11.137 para M02. E aqui na IHM você colocaria como 0x, né? Você colocaria aqui 0x, tá? Mas eu não fiz dessa forma, mas poderia ser assim também. Então voltando aqui, então vamos olhar tempo de ajuste. Esse tempo de ajuste, se a gente reparar aqui, ó, já tá aqui 4x e ó, 3 é um nó, né? 3x 09728, né? Então é isso daqui, ó, 9728. Porque o formato pede dessa forma, tá? Por isso tá aqui, ó, tem 5D maiúsculo. Então ele só tá, ó, o 3 jogo da velha só para identificar aqui quem é o escravo. Então aqui é um registrador hold 4x e aqui 9728. Então vamos olhar lá. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é o tempo que eu tô ajustando lá do temporizador. Aliás, eu falei besteira, não é isso não. É o data register, né? O registrador de dados que a gente altera, que tá aqui, né? Esse cara aqui, ó, esse DR. Daí é o seguinte, você tem que ficar atento que tem dois endereços. Um é só para leitura e o outro é para escrita.
Então eu quero escrever e não só ler, eu quero escrever. Então você tem que ficar atento nesses endereços, que eu tinha errado e também não estava funcionando. Então vamos voltar aqui no mapa de memória do Click e vamos ver o que tem. É o Data Register. Então aqui está nessa página, mapa de memória está na página, que página? 10-10. Então aqui conforme que é o item, no caso 10.5.2. Como ele é um registrador holding, então ele não é uma coil, né? Eu vou ter que ir descendo aqui para procurar o endereço. Tô passando esses detalhes aqui porque é a parte mais chata aí senão não comunica, né? Só mostrar ali é uma coisa, agora tem que dar os detalhes aqui. Bom, aqui tá dando os endereços para, por exemplo, a entrada analógica 2832, a gente vai usar ela daqui a pouco, vai ver. Que mais? Ó, vou ir descendo. Aqui, ó. Não, eu quero o registrador de dados, né? Primeira coisa, o que está escrito aqui, ó? Leitura dos parâmetros. É aqui que eu estava errando. Aqui, ó. Eu tinha colocado esse endereço 4352 para acessar o DR1. Só que é só leitura, eu quero escrever nele. Então não é aqui, tem que ir descendo. Ó, ajuste dos parâmetros das funções. Logo em seguida, aparece o... Vamos ver, acho que vai estar aqui embaixo aqui. O DR, aqui, ó. Registrador de dados, ó, 9728. Aqui sim eu tenho acesso, né, valores aí fala que se for com sinal vai de menos 32.768 até 32.767. Mas no meu caso eu optei sem sinal, que vai de 0 a 65.535. Como que você consegue fazer essa configuração? Aqui no Click, operação, configuração do sistema, tem aqui, ó, ajuste do DR, sem sinal e com sinal. Então você pode, se você quiser valores negativos, daí você tem que colocar aqui, ó, com sinal. Aí, nesse caso aqui, depois eu falo dessa configuração também. Mas voltando, então aqui na IHM, então ó, o endereço aqui, ó, 9728, 09728. Então eu coloquei dessa forma aqui. E agora os demais fica mais fácil, ó. Então aqui é para ajustar, aqui é tempo decorrido, então eu só quero ler quanto que está contando. Então eu coloquei, sei lá, 7 segundos aqui e vai contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí quando ele conta aqui os 7 segundos, né? E qual que endereço está aqui, ó? 02048. Vamos ver esse endereço do T01 no mapa de memória. Então é de leitura. Leitura, tá. Leitura, aqui, ó. 2048, valor atual do temporizador. É o valor que tá aqui, ó. 2048. Ó, 02048. Entrada analógica, ó, 2832, né? Lembrando que tem que colocar o 3x aqui. 3x não, o 3, jogo da velha. Então, nesse caso aqui, 2832. Vamos olhar ali. Então, me desculpe aí, porque fica vibrando aqui a tela, mas não tem jeito. Então, a entrada analógica tinha algum lugar aqui, né? Vamos ver. 2832, entrada e saída analógica. Acho que era esse daqui. Vamos voltar aqui para a página inicial. 2832. Por isso que aqui está o endereço 2832. Aqui ele estava mostrando de 0 a... Eu coloco a frequência de 0 a 60 Hz. Ah, não. Esquece que não tem nada a ver. Isso aqui é do inversor. E aqui as duas saídas. Ó, 154402. Então, a saída Q01 tem esse endereço. E o 154403, né, é o Q02. Vamos dar uma olhadinha. Leitura. A gente quer ver o que está acontecendo ali. Então, vamos vir aqui. Aqui, ó, 1544. Ah, tá. Na verdade, eu não tô lendo saída e... Eu não tô lendo a saída, eu tô lendo as memórias, né? Tinha até esquecido. Então, se a gente observar aqui, ó. O M3, né? Ele aciona o Q1 e o M4 aciona o Q2. Então, eu tô lendo essas memórias aqui. Poderia ler as saídas? Poderia, sim. Mas eu optei por ler essas memórias aqui. Então, eu tô lendo essa memória e essa, M3, M4.
E elas estão lá no 1544 também, né? Então, 1544, aqui ó, 1544, M3 e M4, ó, o bit 2 e o bit 3, né? Bit 2 e 3, por isso que tá aqui. Bit 2 e 3, né? Então, é o M3 e o M4, né, que eu tô lendo. Então, foram essas configurações aqui, basicamente. Esse botão aqui para voltar, né, para poder criar, tem uma opção aqui, o FN. Você clica o botão, daí eu defini como tela principal essa daqui, daí quando eu clico nesse botão, ele fala, vá para a tela 11. Eu vou dar 2 cliques aqui só para mostrar. Então eu coloco aqui, ó, tela 11, ele seleciona, e aqui eu falo para ir para a tela 12, né? Tela 12. E aqui eu só inseri uma figura, tem a opção aqui, né, que você consegue colocar uma figura que você deseja. Então, aqui é do clique. Vamos ver uma outra configuração do clique, porque assim, todos os equipamentos, eles estão com velocidade 38.400 bits por segundo, BPS, ou baud rate, né, seria a taxa de comunicação. Aqui também está 38.400, que a gente já viu onde configura lá no Easy Builder. E o inversor também tem que estar nessa velocidade. Depois eu mostro aqui como que eu configurei do inversor. Mas do clique, como que fez para configurar? Dentro aqui do programa do clique 02 Edit, operação, configuração do sistema. Então aqui ó, o endereço 3 que eu falei para vocês, né? Aqui você deixa a entrada e saída remota não, né? Aqui tá a luz de fundo só ativado, ou DR. Esse 1 aqui, expandir I/O, é porque tem uma entrada digital, né, conectada. Você fala, mas tem duas, aqui a outra é analógica, então não conta. Como tem uma, coloca 1 para ele poder reconhecer. E aqui, ó, modo 8N2. Então vou clicar aqui, ó, 8N2 seria 8 bits, nenhuma paridade, 2 stop bits. E aqui, ó, 38.400. Então assim que foi feito a configuração do clique. E agora vamos ver referente ao inversor de frequência. O inversor de frequência você tem que configurar aqui alguns parâmetros do módulo, né? Então esse módulo aqui 485, você tem que configurar alguns parâmetros. Então vamos ver como que tá. Então vamos ver. Tá, aqui tem um manual de 27 páginas, que é do Home, Modbus RTU. Então tem um outro manual lá de ligação física, mas esse aqui é um manual de programação mesmo, né? De parametrização, programação não. Parametrização. Então ele está falando do módulo, tanto 485 e tem um outro módulo lá 232. Tá, então tem que fazer configurações aqui. Essas configurações são importante, senão você não consegue parametrizar corretamente o CFW300 aqui, o inversor de frequência. Então esse P105 não fiz nada. Vamos aqui, ó, P220, seleção da fonte local remoto. Então eu vou vir aqui no P220. Vamos ver configuração por parametrização. A primeira coisa, né, antes que eu esqueça, eu dei um P204, que é para restaurar padrão de fábrica, e coloquei igual a 5. Quando você vem aqui, ele dá o padrão de fábrica para 60 Hz. Então eu vou voltar a 0 do jeito que estava aqui. Daí a primeira coisa que eu fiz foi isso. Depois eu venho P220. P220 é a seleção, se você quer lá local ou remoto, vamos ver lá no manual de programação do... referência rápida, né? O manual de programação do inversor de frequência. Então aqui no começo tem aqui a parametrização rápida, então é mais fácil você olhar por aqui inicialmente. Se você precisar de mais detalhes, daí você clica aqui na página aqui que ele te dá mais detalhes. Então assim, ó, P220 tava por padrão é sempre local, daí eu mudei para 1, sempre remoto. Então vamos ver aqui, ó, P220 igual a 1, sempre remoto. Vamos voltar lá para o outro item lá. P221. P221, ele diz aqui, ó, seleção, referência local. Então eu nem vou mexer em nada nisso daqui, porque eu não estou usando local, estou usando remoto. Então eu vou pular.
vou para o P222, seleção de referência remota. Então vamos ver aqui. Então P221 não fiz nada. P222 está 9. Por que está 9? Vamos ver. Manual. Parametrização. Então esse daqui é do manual. Então tá aqui. P221, então não vou usar. P222. Seleção referência remota. Daí ele fala, ó, observe as opções do P221. Então quem que eu coloquei aqui? Eu coloquei igual a 9. 9, ó, serial barra USB. É essa opção que eu coloco aqui, porque é uma comunicação serial, né? O Modbus RTU. Se fosse o Modbus TCP, daí você colocaria igual a 11, né? Se fosse aquela placa Ethernet ali, o acessório Ethernet. Tem até no outro vídeo aí que eu explico. Então aqui eu coloquei como 9. Então P222 igual a 9, beleza. Então alterei, padrão era 0, alterei para 9. Vamos ver mais aqui. P222 já foi. 23, seleção giro local. Como é local, não faço nada. Vou para o P224. Seleção gira para. Então, seleção gira para local. Então, eu não uso, né? P200, então não faço nada. Tudo que for local, não faço nada. Também não faço nada 225. Agora tem 226, 227 e 28. Tudo remoto. Então vamos ver aqui. Um é para você selecionar o giro, o outro você vai falar se é local ou remoto. Então vamos mudar tudo para remoto ali e quem vai controlar. Então giro, seleção do giro, aqui é para girar e parar e aqui é o jog. Então vamos vir aqui então P226. Então vamos ver aqui para o P226. O restante eu nem fiz que era local. Tá igual a 5. Tá assim porque eu mudei, né? Então, P226. P226. O que ele fala? Ó, tudo for local não interessa. Esses três últimos aqui. Parametrização. P226. Ele fala ver opções em P223. Então, o P226 é para selecionar o giro. Se é horário ou anti-horário. Então, aqui tá... Aqui seria 0, né? 1, horário, anti-horário, mas a gente vai colocar aqui, ó. Tá como, vamos ver, P226 como 5. Se tá 5, significa que, ó, P226 é o mesmo do P223. Ó, serial USB. Peguei essa primeira opção aqui. Não sei o que seria H e AH aqui, tá? Mas de qualquer forma eu tô selecionando a primeira. Igual o outro também sempre selecionei a primeira. Então, selecionei serial USB. Daí, tem que colocar tudo para serial. P226, agora P227. P227, ele fala para ver as opções do P224. Então, eu coloquei aqui a opção 2, serial USB. Então, quem vai controlar o gira-para vai ser o Modbus RTU, que é serial. Então, o P227 já está igual a 2. Já está porque eu alterei. P228... Aqui, P228 igual a 3. P228. Então, ele fala para ver as opções P225 e tá igual a 3. Serial USB. Beleza, então aqui a gente já configurou que as referências é tudo de forma serial, que vai ser controlada. Beleza, voltando aqui para o manual do 485, o que mais que ele tem? Então a gente selecionou, configurou já tudo. Agora vai ter outras aqui, ó. P308. Aqui é o endereço serial. Então vamos ver. O P308 você que vai definir. Lembrando que no meu caso aqui, ó, eu defini que é o endereço 2. Esse é o endereço 2 e aquele é o endereço 3. Escravo 2, 3 aqui, no caso. Então o endereço serial tá igual a 2. Então, P308 já foi. P310. Então, eu coloquei a opção 2, ó, 38.400 bits. P310 está igual a 2. 38.400 bits por segundo. P311. Configuração dos bytes da interface serial. Então, aqui eu coloquei como
igual a 3, né? Ó, P308 bits de dados, sem paridades, 2 top bits. Então, P308 igual a 3. Então, 3, voltando aqui, é essa opção. 8 bits dados, sem paridade, 2 top bits. Depois, P313. Vamos ver o que é. Tem P312, ele não está falando aqui, mas mesmo assim, vamos ver o que é o P312. É bom ser curioso, porque está na sequência, são parâmetros relacionados. P312. Esse, apesar de ele não falar lá, é interessante. Aqui por padrão ele deixa como 2, né? Se ele deixa como 2 e deixa como Modbus RT o escravo. Daí você poderia colocar que o inversor poderia ser mestre. Daí você colocaria 5. Então P312 está igual a 2. Igual a 2. Que ele já é por padrão Modbus RT o escravo. Beleza. P313 está igual a 1. Por que está igual a 1? Vamos ver o que significa esse parâmetro. P313, ação para erro de comunicação. Então, caso de algum erro de comunicação, como aqui o P313 está igual a 1, ele para por rampa. Então, ele vai desligar, vai parar o motor através da rampa ali. Então, suavemente ali. É você que vai definir o tempo. Estou deixando por padrão 1, não mudei nada. Vamos ver o que mais. Agora, esse daqui, o P316, esse é importante. Aliás, todos são, né? Tá igual a 1. Se der igual a 1, é sinal que já comunicou o seu inversor com a sua IHM ou outro sistema ali, né? Ele já está comunicando na rede. Se ele tiver igual a 0, ele não está comunicando. Se tiver igual a 1, está comunicando. Vamos ver aqui, ó. 0 está inativo, 1 está ativo. Então, se tiver ativo, beleza. E se tiver 2, aí está com erro. Beleza, vamos ver outros parâmetros. O P680 a gente consegue ler, como é uma Word, tem 16 bits, vai do bit 0 ao bit 15. E você consegue ler se tá, vamos supor, tá girando ou não tá. Então você tem acesso, mas ele é só leitura, ó, read only. Então você só acessa. Então vamos supor, ó, o jogo está ativado. Que mais? Deixa eu ver aqui, ó, tem alguma falha? Né? Tá habilitado, não tá? Então aqui você consegue visualizar, mas não escrever. Então a gente não vai usar esse parâmetro. Mas caso você quisesse indicar por uma lâmpada na IHM, ó, vamos supor, tá em alarme, então seria o bit 7 do parâmetro 680. Uma observação, lá no mapa de memória do clique, ele tinha lá vários 1544, aqueles endereços lá. Aqui do inversor de frequência, qual que é o endereço? É exatamente esses valores aqui, ó. É 680, todos esses parâmetros é o próprio endereço lá do Modbus, né? Do mapa de memória dele. Então, é esses caras aqui. Então, pelo menos é o próprio parâmetro. Você não precisa constar outro valor. A gente vai ver isso depois. P681 é a referência de velocidade. Aliás, é só a leitura da velocidade, em 13 bits aqui. Então, nesse caso aqui, a gente não vai visualizar isso daqui. Depois eu mostro o que eu estou apresentando. Eu estava vendo lá, se você quiser saber o valor em RPM, você tem que comprar tem um acessório para isso, do CFW300, parece. E daí, então, se você quer saber a velocidade lá em rotações por minuto, você tem que comprar esse acessório. Então, ele não te dá lá acesso. Você precisa do acessório, tem um parâmetro para isso. Não lembro qual que é de cabeça, aí tem que ver. Então, aqui ele fala disso daqui, mas o que nos interessa... esse 683, a referência de velocidade via serial, isso vai ser interessante para a gente. Já vamos ver aqui, ó, onde configurei, ó, CFW300. Tem esses carinhas aqui, ó, para poder alterar a velocidade. Já vamos ver aqui, ó, esse cara aqui, ó. Aqui como é acesso ao registrador hold 4x. E aqui, ó, como o endereço o ID, né, do inversor é 2, ó, tá 2, jogo da velha. E olha só, parâmetro 0,683, é justamente para usar esse slider você conseguir alterar. Então a gente já tá aproveitando aqui o gancho para visualizar aqui. Então o parâmetro 683 foi utilizado para poder alterar ali, né, a velocidade. Aqui tá dando uns exemplos e só. Mas vamos voltar aqui.
Então, qual o parâmetro que a gente vai acessar? O 684. Aliás, deixa eu ver aqui se eu não acabei pulando. Aqui eu estou usando o 682, tudo 682. Então, deixa eu ver se eu não acabei pulando ali. Aqui, ó. Então, o 682, né? Eu vim para 83 e pulei 82. Então, 82 é o 682 é onde você consegue alterar, né? Ó, palavra de controle via serial, né? Em controle, você consegue alterar o valor, controlar. Então, ele te dá acesso a vários, o parâmetro 682. Então, por exemplo, o que eu estou usando aqui? O primeiro botão, ó, habilita geral, que é o bit 1. Então, vamos ver lá. Bit 1, habilita geral, ó. 00682, depois 01. Por que eu estou fazendo isso? Por causa desse formato aqui, ó. Tem que colocar 5 dígitos, 00682, depois 01. E eu coloquei esse 2 aqui, né? 2 jogo da velha, para identificar que é o escravo 2. Então, esse daqui habilita geral. Então, ele fala que é o bit 1. Depois o gira ao bit 0. Vamos ver lá se é isso mesmo de fato. São vários manuais aqui, né? A gente tem que deixar aberto. Então, aqui habilita geral, a primeira chavinha. O outro é gira e para. Então, o bit 0. Depois eu coloquei o bit 2, que é o sentido do giro. E o jogue, bit 3. Então, aqui, ó. 682, bit 0, gira e para. 00682, bit 2 e bit 3. Jogue e para. E por último, esse parâmetro que eu estou acessando aqui, ó, tá o parâmetro 00002. É o parâmetro 2. O que é o parâmetro 2? É a velocidade em hertz, né? Eu acabei esquecendo de falar aqui, né? A frequência aqui, então estou alterando, né? Da saída do inversor. Então vamos lá na parametrização. Se a gente for lá no parâmetro 2, referência de velocidade, no caso em hertz. Tem um aqui que seria, que eu te comentei, mas eu não sei onde é que tá. Frequência, tá. Tem que olhar depois lá que ele vai falar em RPM. Tava pesquisando lá outro dia. Aqui, ó, velocidade do encoder, é o parâmetro 38. Então ele já tem um asterisco aqui, né, justamente dizendo que você precisa do acessório ali. Bom, então eu acho que a configuração, acho que já falei tudo, né? Falei desses aqui como foi configurado. Esse botão voltar, né, é aquele botão FN aqui em cima, né? FN. Ele manda aqui, ó, volte para a tela principal. Então deixa eu ver aqui também. Então a mesma coisa, né? Aqui já falei como que era. E aqui. Então é isso aí, né? Ficou um vídeo aí para variar, né? Ficou longo, mas a ideia é justamente para explicar ali detalhes ali da configuração, porque é uma briga, né? Sempre é uma briga até acertar. Então lembrando que eu coloquei a comunicação resistor aqui e aqui ativei os resistores pela chavinha, as duas chavinhas. Então aqui tá A com A, B com B. E aqui tá invertido no inversor, A com B e B com A. Acho que tem outros vídeos, eu não lembro de cabeça, mas acho que eu precisei inverter para poder funcionar aí com esse módulo. E aproveitando só uma correção, deveria estar no outro vídeo, mas enfim, já falar. Aí eu estava usando um conversor quando eu criei lá no Ellipse E3 e no SCADA BR. Eu utilizei esse conversor USB 485. Ele por padrão, eu não sabia. Ele por padrão já tem aqui o AB. Vamos tentar dar foco. Não sei onde é que está escrito AB. Tá aqui. Então ele está aqui, né? O AB seriam esses dois últimos aqui. Então ele já tem um resistor de 120 ohms. Eu não tinha testado, né? Não preciso utilizar resistor aqui. Então você mede lá a resistência, né? Daqui se der 120 ohms, né? Porque ele já tem. Se não der nada ali, né? Der aberto, daí você tem que colocar o resistor, caso ele esteja em uma das extremidades, né? Sempre nas duas extremidades tem que colocar. Daí eu testei também, né, eu medi a resistência daqui, que é uma extremidade, e da outra extremidade. Mas eu medi de tudo aqui, tá dando em torno de 65 ohms, né? Medi com o ohmímetro, né? Tava tudo desligado.
medir aqui, aqui e aqui, né? A resistência, né? Para verificar se estava em torno ali, porque deu 60, né? 60, 60 e pouco, porque tem 120, 120, 120. Em paralelo aí vai dar em torno aí de 60, né? Por isso deu esse valor 65 aí, que é aproximado. Beleza? Então aqui são configurações, né? E daí voltando aqui para controlar aqui novamente, né? Então consegue mexer na velocidade. Aqui eu usei um fator de escala, deixa eu comentar disso daqui, ó. Eu vou lembrando e vou falando. Aqui quando eu coloquei esse parâmetro, além disso daqui, dados de entrada ou formato, acho que é formato. Eu tava na opção aqui nenhuma, eu coloquei interpolação, tava 9.999. Daí eu coloquei 999, ou seja, eu dividi por 10 aqui, daí ele faz umas contas. Daí você consegue fazer um teste, né? Por exemplo, quando você coloca 5, então ele mostra aqui, aliás, 50. Então se o CLP, ele, por exemplo, no caso não é o CLP, é o meu inversor, né? Mas é só um exemplo. Se tá 50, então ele vai pegar esse valor e vai apresentar 5. Então o meu tava assim, né? O meu apresentava 50, dava 5. Então ele sempre tava um valor aqui, né, tava errado. Então eu meio que dividi por 10 para poder apresentar de forma correta. Mas depois vocês dão uma olhada, eu alterei só aqui e aqui você consegue fazer um teste. Então acho que era isso mesmo, né? Então aqui tá sentido, nem sei que sentido que tá. Aqui diz, né, ó, tá ativado horário. Então eu pressionei. Podemos observar que ele tá no sentido realmente horário e vai no anti-horário até chegar na velocidade máxima. Então aqui é o horário anti-horário, e se eu pressiono aqui para desligar, né, ele para de girar, ele está parando de acordo com a rampa de desaceleração. Desligou totalmente. E se eu venho aqui e desabilito, habilita geral, ó, desabilitei. Não funciona nada. O jog funciona. Aqui está anti-horário ou horário. Então o jog é independente aí do habilita. Uma velocidade mais baixa, mas aqui não funciona. E nem aqui. Então pressiona voltar de novo, né? E se quiser daí volta lá para o clique. As duas saídas estão acionadas. E conforme eu pressionei aqui, desligou. Eu vou tentar. Aqui tá para 5 segundos, né? Quando chegar em 5, ele vem e aciona. Então ele acionou a saída Q1. Depois de 5 segundos, aciona Q2. Deixa eu colocar aqui novamente. Então a saída depois de 5 segundos, ele aciona. Então dá para você acessar uma série de coisas aí e tudo mais, né? Então ele tá como mestre aqui, beleza? Espero que seja útil aí quem precisar fazer esse tipo de comunicação. É bom que já fica atento, né? O clique não precisou inverter, mas no CFW precisou. Tá bom? Obrigado, até mais.